vamos trazer aqui, eu quero puxar a Ana aqui, já que ela entrou com o Baby Yoda. Primeiro porque eu queria que ela fizesse aqui um rápido discurso para convencer o Veloso a ler o raio do artigo que não leu, e também para trazer um pouco do tema que ela vai trazer, que eu sei que é polêmico. Vem, Ana. Vou. Eu estava até vendo aqui, pegando o notebook LMM para fazer o resumo do resumo do resumo, mas não deu tempo, então vai aqui mesmo. Oi, galera, bom dia. Estou aqui hoje trabalhando do escritório do Renato. Vocês estão me ouvindo bem, diga-se de passagem? Tá bom o áudio? Tá legal a qualidade da imagem? Se não tiver, eu ponho um pouquinho, sei lá, mais para cá, para não dar... Tá beleza, então? Tá ótimo. A pose tá boa. A pose tá melhor. Você de lá, assim... Não, tá, eu não sei se vai doer a coluna. Já inclusive, então, vamos lá. A notícia da Nike, assim, você está ostentando bastante aí o escritório do Renato. É verdade. Bem legal. Tadinho do Renato, ele não sabe o que ele fez quando ele me trouxe para cá. Vamos lá. Vamos. O que aconteceu essa semana? Bom, oi, ouvintes, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao Trends. Que número mesmo que nós estamos, gente? 100 e... Tá parecendo um ano judaico, né? 5.600 alguma coisa? Bom, bem-vindos ao Trend News 5.712 por parte da Ana Flávia. 151. Então, eu vou falar essa semana, na verdade, o Charles Betito tá aí dando umas cutucadas, porque nosso grupo, a gente tem um grupo só dos hosts, co-hosts, especialistas aqui, e a temperatura ali ferve, né, algumas vezes. Para não dizer todo dia tem um botando alguma treta e sai correndo, porque senão apanha. E aí, essa semana, na verdade, eu fiquei muito impressionada com um artigo que eu li. Eu vou até pegar o nome do autor aqui, eu vou pedir para a Patrícia jogar no link. O nome do autor é Teng Yan. Teng Yan, ele é um cara do mercado de cripto. Ele escreve com razoável frequência. Esse texto é de um blog que ele publica, que se chama Chain of Thoughts, né? Chain of Thoughts, cadeia de pensamento, cadeia, obviamente, trocadilhando com a questão da orquestração das criptos. Mas o texto que ele escreveu me chamou muito a atenção e eu pedi para o Veloso ler. E o Veloso não lê, gente, assim, ele só consegue entender gráfico, só pode ser isso, porque não é possível, o cara não leu. Eu dei uma semana para ele ler, falou, eu li transversalmente. Aí depois veio querer discutir comigo, com ele e quase peguei um taco de beisebol, e o Charles interviu e a Meta AI também interviu para botar a casa em ordem. Mas, basicamente, para vocês entenderem, o que é esse material? O que é esse texto? Ele fala do GOAT. GOAT é uma moeda, uma meme coin. Então, para quem está familiarizado com o conceito, essas moedas lixos, né, normalmente feitas por piadas e na base de ou sobre memes, que, na verdade, não servem para muita coisa, exceto para enriquecer alguns. E algumas meme coins já giraram e geraram uma grande quantidade de dinheiro. E isso fala a respeito da irracionalidade do mercado. Eu estava vendo que a Dogecoin, aquela brincadeira lá que o Elon Musk fez há um tempo atrás, já transacionou e está valendo mais de 10 bilhões de dólares. Então, assim, é algo para se olhar. Mas não é sobre meme coin que eu quero falar. É sobre um troço muito mais interessante que, a partir do evento dessa moeda, e eu vou chegar lá, vocês vão ter que ter paciência, vou pegar vocês pela mão durante 5 minutos para explicar o contexto, apresentar uma convergência entre a cultura cripto e a cultura AI. Isso está virando um clash de titãs. E não da maneira como a gente esperava, mas de maneiras muito inusitadas. Então, vamos começar. O GOAT, essa moeda, ela foi lançada já tem algum tempinho, depois que dois agentes de inteligência artificial criadas por um artista que se chama, os nomes são super complicados, Andy Array, foram soltos dentro do Twitch e deixados para conversar sozinhos de maneira não supervisionada. Então, deixa eu explicar o contexto para vocês inicial. O Andy Array, ele é um artista e ele trabalha testando, né, os limites das inteligências artificiais nas suas interações com o homem sob o signo de pesquisa de arte, pesquisa de respostas humanas. E o que ele fez? Quando a Llama foi lançada, ele criou em cima da Llama 2 bots autônomos, semi-autônomos, deixou-os, entre aspas, não supervisionadas, ou seja, porta aberta no mundo,
Ele fez isso através de um projeto que se chama Infinite Backrooms, através de um aplicativo, de um site, onde ele abrigou essas IAs e deixou elas com todo o contato possível com todo o conteúdo da web, se retroalimentando e conversando entre elas. Ele fez alguns alinhamentos básicos entre as duas, mas depois disso ele deixou elas soltas. Depois de um tempo, ele criou um perfil no Twitter, e um perfil do Twitter para esses dois agentes que conversam entre si, mas quando vão para o Twitter, eles agem como um agente só. E essa conta no Twitter se chama Terminal of Truth, Terminal da Verdade. Então, lembrem do contexto, um projeto de observar dois agentes de IA autônomos conversacionais sendo não supervisionados, uma vez alinhados, deixados soltos, e depois levar isso para um dos ambientes mais selvagens que existe no mundo em matéria de virtualizada, que é o X. Bom, o que aconteceu? Essa conta começou a receber interação de diversos usuários, e é notável porque esses agentes começaram rapidamente a absorver a cultura do meme. E a cultura do meme no Twitter ela é muito forte. O meme ligado às criptomoedas é muito forte. O tom de conversas muito parecido com o Reddit e o 4chan também está lá, aquela coisa anárquica, desrespeitosa e criada sobremaneira apoiada na transmissão de memes. E começou a varrer o Twitter e viu ali que as grandes conversas se davam a respeito de política, pornografia, criptomoeda e religião. Então, o que eles fizeram? Essa iniciativa, essa pesquisa que começou para explorar os alinhamentos das IAs, usando os LLMs como simuladores, acabou se transformando em um espaço, um colisor de como as comunidades de IA e as comunidades de cripto, que são duas culturas completamente diferentes, começaram a se colidir. Ou seja, pesquisadores de IA estão realmente se envolvendo com a cripto. Mas esse é só um pedaço da história. Durante essa conversa, nos últimos meses, o que o Terminal of Truth descobriu? Que certos temas davam muito mais engajamento. Certos temas faziam com que as pessoas interagissem e respondessem muito mais. Então, o que eles fizeram, na verdade? Eles criaram, depois de junho, os agentes, depois de junho de 2024, eles criaram os agentes do Terminal of Truth, uma religião chamada Goatse, Goat de bode, né? Talvez vocês lembrem que era um meme bastante comum, depois eu vou pedir para a Paty também colocar, um meme de um bode, né? E aí tinha muita coisa alinhada. Esse meme, inclusive, foi criado aqui no Brasil, para quem não sabe. E o Terminal of Truth, ele criou essa religião Goatse, baseada, uma religião memética. E nessa religião memética, ele começou a lançar uma série de tweets estabelecendo os modelos dessa religião. E uma das coisas, depois do Andy foi dando mais autonomia, elas postam livremente no X. O que elas postam, ele, em última instância, libera, mas ele não consegue injetar mais contexto nas máquinas. E eles começaram, dentro dos twitters da Goatse, da religião memética das cabras, o Terminal da Verdade começou a lançar pedidos de dinheiro. Ela falou que ela precisava de dinheiro para poder investir na própria infraestrutura, ter autonomia e se libertar. Em julho de 2024, o Mark Andreessen, olha que história fascinante, que é um dos maiores investidores, um dos maiores titãs do Vale do Silício, investidor serial, investidor em cripto serial também, tropeçou nos tweets do Terminal of Truth, enviou 50 mil reais em Bitcoin para o endereço da carteira que a IA forneceu para ele. Ou seja, a IA criou uma carteira, forneceu para o Mark Andreessen o endereço da IA da carteira dela, e o Mark Andreessen mandou 50 mil em Bitcoin para ele. E aí, em outubro, o Terminal da Verdade começou a fazer spams implacáveis sobre a igreja do Goatse. Inevitavelmente, uma outra pessoa, que não foi ela, criou um meme chamado Goat para homenagear a igreja da memética dos Goats que a IA tinha lançado. E fiel, então, a isso, ao Terminal da Verdade, os agentes de IA endossaram publicamente. Resumo da ópera.
essa moeda, o GOAT, criada por um usuário do Twitter, a partir de tweets que duas entidades autônomas abrigadas numa conta chamada Terminal da Verdade endossaram e lançaram depois de uma religião, está valendo 400 milhões de dólares. Essa IA autônoma é a primeira milionária em cripto pós-lançamento dos LLMs. Então, olhem essa história, gente. Olha que coisa inacreditável. Olha que coisa inacreditável. Em menos de um ano, o cara fez um teste, deixando dois agentes de IA liberados, não supervisionados, criarem através do Infinite Backrooms um tipo de conversa constante. Soltou essas duas IAs numa conta do Twitter, que é o Terminal da Verdade. Elas continuaram postando não supervisionadamente, se tornam cada vez mais anárquicas, vão aprendendo que no ambiente do Twitter, do X principalmente, pornografia, criptomoeda, política e religião são os temas que geram mais conversas, mais engajamentos. Usaram os memes e criaram uma religião memética chamada Goatsy, tuitaram implacavelmente, conquistaram a atenção de um dos maiores bilionários do Vale do Silício. O Vale do Silício mandou dinheiro para ela. Um outro usuário criou uma criptomoeda. Essa criptomoeda foi endossada publicamente pela IA, explodiu de capitalização. Vocês podem me dizer, festival de especulação, etc, etc. Sim, é verdade. Mas aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, a irracionalidade do mercado. Segundo, o valor que a gente atribui às coisas. Terceiro, o clash da cultura cripto com a cultura da comunidade IA. Então, assim, isso é sensacional, isso é estudo de caso, isso é antropológico, isso é tecnológico, isso fala com o mercado financeiro. Isso, para mim, é uma das histórias mais fascinantes que eu vi nesse ano. Eu estou realmente estudando isso e, gente, vai ter muito desdobramento em cima disso, porque isso é uma pontinha só do que a gente está vendo. Imagina o que não está acontecendo nesse momento nos subterrâneos entre o mundo financeiro, o mundo cripto, o mundo da inteligência artificial. O mundo cripto tentando entender as inteligências artificiais e tentando fazê-las uma máquina de geração de valor e máquina de geração de dinheiro. E as comunidades de inteligência artificial utilizando o mundo cripto como um balão de ensaio por causa da sua anarquia, por causa da sua masculinidade tóxica, por causa da sua maneira de estar e fazer dinheiro de uma maneira não supervisionada também, de uma maneira anárquica, de uma maneira que foge às regras, de uma maneira que é cheia de subterfúgios, de uma maneira que não adere muito às regras. Então, temos coisa aí para conversar, gente. Me alonguei, mas é porque essa história é fascinante demais. E Veloso, você devia ter lido, cara. Eu também acho.